Dia Internacional da Mulher. Nós lembramos a luta de 129 mulheres que ousaram defender o direito à existência humana com toda a sua plenitude. Lutavam para que tivessem uma jornada de trabalho que não impedisse o exercício da humanidade. Aquela época, em 1857, nós tínhamos por volta de 80% das pessoas que trabalhavam nas fábricas compostas por mulheres e crianças. Ali não havia uma jornada de trabalho diária. A jornada de trabalho era determinada pelas necessidades dos donos das fábricas. Nós tínhamos jornada que poderia atingir 14 horas diárias, 15 horas diárias, 13 horas diárias. Portanto, os trabalhadores e trabalhadoras não eram donos do seu próprio tempo. O seu tempo era ofertado para que pudesse ser utilizado com a lógica de lucro pelos donos de empresas. Várias crianças faleciam nas linhas de montagem, faleciam extenuadas por uma jornada absolutamente escorchante. E mulheres decidiram lutar para que todas e todos tivessem o direito à vida, para que todos e todos pudessem ter esta estrutura cotidiana prevista por Marx, que dizia que o ser humano deveria trabalhar 6 horas, estudar 6 horas, ter 6 horas de lazer junto à sua família e descansar durante 6 horas. As mulheres lutavam para que tivéssemos uma jornada de trabalho determinada. E essas mulheres que entraram e adentraram o movimento paredista foram de forma absolutamente cruel, carbonizadas no seu próprio local de trabalho. A luta dessas mulheres é que nos move, A luta dessas mulheres é que queremos que seja brindada no dia 8 de março. Para além dos botões de rosa que sempre recebemos, para além dos parabéns vazios que sempre recebemos, nós queremos que a luta por dignidade humana, por exercício da vida humana na sua magia e plenitude, possa ser uma realidade na nossa sociedade. E digo isso porque temos uma sociedade que ainda não fez o luto dos seus períodos traumáticos. O luto do colonialismo com essa lógica patriarcal e patrimonialista, daqueles que receberam pedaços de terra e se sentiam donos não só das terras, mas dono das mulheres e dono das crianças. Não é à toa que nós temos titulares de capitanias hereditárias que chegaram a ter 70 filhos e nenhum filho. 70 filhos de indígenas, mas sem reconhecer qualquer um deles, como se as mulheres fossem objetos e coisas a serem utilizados, a serem pegos, utilizados e descartados. Por isso eu digo que a luta das mulheres é a luta pelo exercício da nossa humanidade. Da nossa humanidade, como fala Cecília Meirelles. Nós, mulheres, queremos o direito de ser seres humanos na sua plenitude. E para sermos seres humanos, temos que estar absolutamente coadunados com a condição de sermos sujeitos da nossa própria vida. Sujeitos dos nossos desejos, que são construções humanas. Os desejos são construções humanas, síntese de relações de relações humanas familiares. Que nós possamos ser donas dos nossos desejos, que nós possamos ser donas do nosso corpo, que nós possamos ser donas das nossas vidas, dos nossos futuros, que precisam e são traçados nesta condição peculiar do ser humano. O ser humano não é dono da terra, ele faz parte de uma trama de vida, mas tem peculiaridades. Uma dessas peculiaridades é o diálogo mágico com o intangível, o diálogo mágico com o infinito, como se fôssemos um vidro cheio de cânfora que tem os seus limites, mas que quando se abre este vidro, nós nos tornamos ilimitados. Ser humano dialoga com o sonho, ser humano dialoga com o que não existe ainda, ser humano dialoga com o sentimento. Somos seres faltantes e, portanto, somos seres
querentes. Essa condição humana, durante tanto tempo, foi negada às mulheres. Nós, mulheres, em 1940, não podíamos exercer o esporte que quiséssemos, porque deveríamos seguir as orientações do Ministério do Desporto. Lembro que o primeiro time de futebol feminino que se tem conhecimento na cidade de Araguari, de Minas Gerais, foi proibido de funcionar ou de existir por uma decisão judicial. Não era coisa de mulher. É como se as relações e aquilo que cabia às mulheres fosse restrito ao espaço doméstico e as mulheres não poderiam adentrar ao espaço público. Por isso digo que nós, mulheres, não éramos sujeitos. Nós, mulheres, há pouco mais de 80 anos, não tínhamos o direito de votar. Não tínhamos o direito de votar. Nós não tínhamos o direito de permanecer nos nossos empregos se os nossos maridos fossem contrários. Poderíamos ser demitidas sem que tivéssemos conhecimento. Nós, mulheres, não éramos sujeitos do nosso próprio desejo, porque éramos objeto do desejo do outro. E nós não podíamos dizer, os nossos sentimentos eram interditos. Interditos. Por isso digo que essa construção da condição de sujeito é uma construção de reafirmar a igualdade de direitos, porque a luta das mulheres, que foi, digo eu, uma das lutas mais importantes depois da Segunda Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, foram as mulheres que foram às ruas para dizer que tinham direito à existência humana na sua plenitude. A luta das mulheres foi uma luta que não se restringiu apenas aos direitos das mulheres, porque transborda, da mesma forma que uma violação de direitos, ela puxa outras violações de direitos, porque faz com que nós não nos reconheçamos enquanto seres humanos. A luta de resgate de direitos, ela transborda o universo próprio e específico daqueles seus agentes, porque ela constrói nova noção de humanidade. A luta das mulheres na segunda metade do século XX, para que tivéssemos direitos, foi fundamental para alimentar a luta da comunidade LGBT pela livre orientação sexual, pela identidade do gênero, que são absolutamente fundamentais para que nós possamos nos reconhecer enquanto seres humanos. Por isso digo, senhor presidente, que nós temos desafios imensos de continuar trilhando essa construção doída de que nós tenhamos esta plenitude humana. E digo isso porque nós temos no Brasil a terceira melhor legislação de todo o mundo, que de combate à violência doméstica que atinge tantas mulheres. A lei conhecida como Lei Maria da Penha, que a sociedade brasileira já a conhece, mas que precisa se apropriar definitivamente desta lei para transformar o nosso cotidiano. Temos milhões de mulheres que todos os dias têm muito medo de voltar para casa. Muito medo de voltar para casa. E penso que a casa, o nosso lar, é um espaço absolutamente privilegiado de reafirmação da nossa existência. Porque na rua, deputada Mauri Teixeira, nas ruas, nós somos anônimos. É em casa que nós somos nós mesmos. É em casa que nós temos as nossas relações mais atávicas, mais profundas e mais caras. E existem milhões de mulheres no nosso país que têm medo e não querem voltar para casa. Não querem voltar para casa porque esse universo doméstico é o universo e é palco de uma violência das mais profundas e desestruturantes. Porque o objeto do teu desejo e do teu amor é o agente da própria agressão. Porque é ali que se criam os nossos filhos e filhas. E num ambiente de violência doméstica, tendem a achar que a violência é natural. E tendem a achar que aqueles que circunstancialmente têm mais força podem anular os mais frágeis. Portanto, quando estiverem em uma situação que se sentem com mais força, podem anular o outro. Ou quando se sentem ou estão em uma situação que se sentem mais frágeis, tendem a se submeter. Não é essa a sociedade que nós queremos. Nós queremos a sociedade de pessoas inteiras. Pessoas que possam exercer a sua capacidade de transformação, pessoas que possam exercer isso que ser humano tem, de pegar a vida pelas mãos, tendo consciência dela, e de transformá-la quando ela é doída. Essa é a luta das mulheres, é a luta para que tenhamos
poder. E eu diria, como disse Simone de Beauvoir, não o poder contra os homens, não o poder de dirigirmos instituições muitas vezes falidas, mas o poder de sermos nós mesmas, o poder de estarmos em todos os lugares. Nós queremos, sem nenhuma dúvida, a caneta, como queremos também o microfone, mas queremos usar o batom com a liberdade de sermos mulheres, porque não pode haver uma sociedade onde haja dor em ser mulher, dor em ser mulher, dor em enfrentarmos tantas discriminações, algumas a gente consegue medir. Nós conseguimos medir a participação das mulheres nesta casa, que chega a 8,7%, que é uma participação menor do que em países onde as mulheres usam burcas. Portanto, não me digam que não há burcas neste país. Há burcas e burcas invisíveis que precisam ser visibilizadas para serem desconstruídas. Nós conseguimos medir que as mulheres ganham menos que os homens, que são as primeiras a serem demitidas. Nós conseguimos medir uma série de discriminação que nos atinge no mundo do trabalho, no mundo, na vida normal e na vida cotidiana. Mas há discriminações que a gente não consegue medir, mas a gente só consegue sentir. A gente sente as ditaduras da perfeição, a ditadura da perfeição que atinge as mulheres quando adentram um espaço culturalmente ocupado por homens. Nós vamos ver isso no trânsito. Se há uma barbeiragem no trânsito e há um homem no volante, não se escuta nenhum comentário. Mas se é uma mulher, nós vamos escutar, só podia ser mulher. Mas se é uma mulher, nós vamos escutar, vá pilotar fogão. Nós vamos escutar essa concepção sexista e machista que diz que nós mulheres não podemos errar quando adentramos espaços que culturalmente foram ocupados e priorizados para os homens. Por isso digo, há uma ditadura da perfeição. Há uma ditadura da perfeição que se impõe às mulheres quando elas adentram esses espaços que precisam ser reconhecidas. Mas há a ditadura da perfeição dos vários papéis que a sociedade impõe às mulheres. Deputada Mauri Teixeira, nós mulheres estamos adentrando o meio de trabalho, o mundo do trabalho. Nós mulheres hoje somos responsáveis por volta de 40% em algumas localidades pelo sustento dos lares. 40% dos lares hoje são sustentados por mulheres. Mas as tarefas domésticas, elas continuam sendo quase que exclusividade das mulheres. É a dupla jornada, é a tripla jornada, é a sociedade que envia uma mensagem como se dissesse: vai mulher, ocupa o teu lugar público, mas a sua casa tem que estar impecável, mas o seu filho não pode adoecer, mas você tem que estar absolutamente disponível para as atividades do lar. São as duplas e as triplas jornadas que carregam e fazem uma construção de culpa para as mulheres. Quantas mulheres, ao deixarem seus meninos para ir trabalhar e os meninos chorarem exigindo a presença materna porque ainda não têm a noção do que existe algo que ele não possa ver, saem carregadas de culpa para adentrar o mundo do trabalho. Por isso é preciso identificar as formas de opressão que são invisíveis. Nós temos paredes e tetos de vidros que impõem um limite para que as mulheres alcem as condições de primeiras gestoras. Nós temos paredes de vidros que são invisibilizadas como se vivêssemos uma democracia. E digo, não há democracia enquanto tivermos discriminação com relação à mulher. Quando as paredes e os tetos são de vidros, nós não conseguimos identificar os limites impostos por essa sociedade patriarcal, patrimonialista, essa sociedade sexista. E você não pode combater o que não se identifica. E para além disso, as mulheres, porque as paredes são de vidros, porque os tetos são de vidros, quando não conseguem ascender aos primeiros cargos de gestão, porque são de vidros os limites, nós
estabelecemos e a sociedade estabelece uma culpabilização das mulheres de que elas não chegaram onde poderiam chegar por sua própria culpa. É o que eu já escutei nesta casa, na Comissão de Reforma Política, quando a gente reivindicava uma reforma política que tem alternância de gênero, para cada mulher eleita, um homem eleito, para que nós possamos romper essa subrepresentação das mulheres nesta casa, 8,7%, como disse, há países onde as mulheres usam burcas, que tem uma representação maior. Mas ali escutei naquela comissão que o problema está com as mulheres, porque as mulheres não buscam estar concorrendo e disputando, sem se considerar que há uma discriminação que vai se impondo, que nós temos a cota de 30% de mulheres nas nominatas, mas as mulheres, via de regra, não são agraciadas com tempo de televisão, com recursos financeiros. Por isso, eu venho aqui para dizer que carrego um orgulho danado de ser o Partido dos Trabalhadores que tirou, no seu último congresso, paridade nos cargos de direção. E temos uma PEC da deputada Luísa Erundina, que assegura que em todos os locais de direção desta casa, todas as mesas diretivas, temos que contar com a presença de mulheres, porque a Câmara, que funciona há mais de 100 anos, teve na titularidade da mesa diretora, apenas durante 2 anos, uma mulher, deputada Rose de Freitas, como primeira vice-presidente no período passado. Então, portanto, digo, é preciso romper com isso, para que tenhamos igualdade de direitos. Essa PEC, portanto, ela é prioritária para que nós possamos ser homenageadas de fato nessa casa e possamos homenagear o conjunto das mulheres. Há um outro projeto da deputada Alice Portugal, que estabelece equidade de direitos no mundo de trabalho para homens e mulheres. Que homens e mulheres tenham os mesmos direitos no mundo do trabalho. Nada mais básico para a construção da cidadania, nada mais básico para a construção da democracia. E a gente, ano após ano, tenta aprovar este projeto e não consegue fazê-lo, não consegue aprová-lo. Por isso, senhor presidente, digo, alguém que me perguntava, você acha que há algo para comemorar? Eu penso, nós temos que acarinhar as nossas vitórias. Nós temos que acarinhar todos os progressos que tivemos, que, como disse, são progressos na perspectiva da construção de noção de humanidade e de uma sociedade mergulhada na paz. Ou alguém pensa aqui que nós vamos enfrentar os 50 mil assassinatos todos os anos neste país, enquanto tivermos mulheres sendo vítimas de violência doméstica, enquanto tivermos uma concepção de que as mulheres são subalternas, enquanto não reconhecermos as diversas formas de violência já prevista na Lei Maria da Penha. Por isso, essa é uma agenda absolutamente central. Nós temos que acarinhar as nossas conquistas, as conquistas que as mulheres têm todos os anos, tecidas com dor, sem nenhuma dúvida. Dor, tecida com aqueles hematomas, que alguns são visíveis porque estão na pele, outros a gente só sente porque estão na alma, como diz a Lei Maria da Penha, que para além da violência física, que essa se torna mais visível, nós temos a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica, a violência sexual, tantas violências que acontecem no universo que deveria ser da construção da paz, porque são as nossas casas, e que criam uma sociedade onde a desumanização, porque a violência é desumanizante. A desumanização passa a ser norma e passa a ser natural. E aquelas pessoas que são vítimas de homicídio, antes de terem a bala adentrando o seu corpo ou a faca sendo enfiada, elas são desumanizadas simbolicamente. Aqueles que são aprisionados, justiçados, a população em situação de rua assassinada, antes de que seja literalmente assassinado, são desumanizados. É arrancado dele a condição humana. E essa condição humana arrancada foi construída com relação às mulheres no nosso país. Por isso digo, senhor presidente, que nós temos que acariciar todas as nossas conquistas, sem que nós possamos impedir que vejamos os desafios que ainda estão postos. E falo isso porque é inegável
o progresso que tivemos a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva nas políticas para as mulheres. Primeiro que construímos um ministério. Ministério que muitos que estão na oposição à presidenta Dilma Rousseff querem eliminar. Quando falam que há um excesso de ministério, seguramente não estão falando do Ministério da Fazenda, seguramente não estão falando de outros ministérios que existem neste país, do planejamento, estão falando do Ministério das Políticas para as Mulheres, da igualdade racial, dos direitos humanos, daqueles ministérios que buscam rasgar a concepção desumanizante que foi exercida pela elite nesse país durante séculos e busca fazer o luto do colonialismo, da escravidão e dar ditadura militar. Por isso digo, a Secretaria de Políticas para as Mulheres, que foi fundamental para a construção da Lei Maria da Penha, porque foi precedida por um grupo de trabalho. Durante 2 anos houve um grupo de trabalho para elaborar a proposição que foi construída coletivamente, por isso é sustentável. E é sustentável tudo aquilo que é tecido. Tudo que é tecido tende a ter sustentabilidade. Mas, para além disso, nós temos a presidenta Dilma Rousseff, que lança o Brasil Carinhoso, e que fala que é preciso aumentar o número de creches. É óbvio que nós estamos falando do direito de criança, mas nós estamos falando do direito de mulheres, de poder ir para o trabalho, de poder buscar a vida fora do universo doméstico, porque seus filhos estão protegidos e estão recebendo uma educação de qualidade. Lembro, deputada Mauri Teixeira, da fala de uma senhora no Paranoá, que deixavam seus filhos, uma cidade aqui do Distrito Federal, deixavam seus filhos, o filho de 8 cuidando do de 6, que cuidava do de 4, e ela fazia a comida e deixava a comida no chão. E um dia eu perguntei para ela, por que você faz isso? Ela dizia, porque eu temo que os meus filhos venham a subir em qualquer coisa para poder conseguir a comida e venham a se machucar. Veja, isso não é inadmissível. É inadmissível que nós não tenhamos creches no nosso país, e a presidenta Dilma Rousseff reconhece isso, e nós nunca tivemos tantas creches, e nunca tivemos creche como prioridade, como educação infantil enquanto prioridade, para que nós possamos cuidar dos nossos meninos e meninas, e para que possamos dar a eles as mesmas oportunidades, que não tenhamos os corredores sólidos, construídos por uma elite que nunca se sentiu brasileira, antes do governo Lula, corredores sólidos de exclusão social, onde vai se alimentando e retroalimentando esta própria exclusão. Mas a presidenta Dilma Rousseff e a ministra Eleonora Menecute estabeleceu um programa Mulher, Viver Sem Violência, fazendo vários workshops, várias oficinas com os operadores de direito, para que se possa entranhar o que significa a Lei Maria da Penha. Porque a Lei Maria da Penha significa que nós reconhecemos que há situação de desigualdade entre direitos de homens e mulheres. Por isso é preciso ter uma legislação que seja própria. Nós tivemos várias oficinas, e a Casa da Mulher Brasileira? A Casa da Mulher Brasileira é um universo onde os vários serviços que foram construídos por esse Estado de atendimento às mulheres vítimas de violência possam ser ofertados para que as mulheres possam ressignificar as suas vidas e interromper a trajetória de violência doméstica, porque aí, mais uma vez, vai transbordar o universo da própria casa, porque quando as mulheres se colocam em movimento, movimenta-se o conjunto da sociedade. Eu penso que Rosa Luxemburgo tem razão ao dizer que quando a gente se movimenta, primeiro a gente percebe o que nos prende, e tendo consciência do que nos prende, nós podemos desconstruir os grilhões e fazer uma sociedade de homens e mulheres com igualdade. Por fim, senhor presidente, digo que há muitos desafios a serem enfrentados ainda, e penso que eles passam, primeiro, pela intersetorialidade das políticas. Não se pode pensar em nenhuma política pública sem um recorte de gênero. Não se pode pensar em educação sem se estabelecer nos bancos escolares, no material didático, em todo o processo educativo, se estabelecer que há que se ter igualdade de direitos entre
entre homens e mulheres. Não se pode pensar em política de saúde, não se pode pensar em política de assistência social. Todas as políticas têm que ter o recorte de gênero. E, para além disso, é preciso territorializar a aplicação destas políticas e, ao mesmo tempo, empoderar as mulheres. Nós, mulheres, queremos a plenitude do exercício humano. Por isso digo que é fundamental que possamos todos os dias estabelecer uma revolução silenciosa e às vezes não tão silenciosa para que tenhamos direitos iguais e possamos bater no peito e dizer, enfim, vivemos numa democracia porque homens e mulheres têm os mesmos direitos, reconhecendo-se as diferenças que não precisam ser apenas reconhecidas, respeitadas, mas que precisam fundamentalmente serem saudadas. As diferenças precisam ser saudadas. Para concluir, saudamos as diferenças e dizemos, nós mulheres, carregamos muita coragem e essa coragem vai pautar o próprio mundo. Nós, mulheres, pedimos passagem e dissemos, com licença, moço, estamos pedindo passagem para construir uma sociedade diferente. Com licença, moço, estamos pedindo passagem para dizer que nós, mulheres, repetindo Simone de Beauvoir, queremos ter o poder de sermos nós mesmas. Muito obrigada. Parabéns, deputada Érica, pelo brilhante discurso, pela sua atuação. Solicito divulgação, ampla divulgação do próximo pronunciamento de Vossa Senhoria, inclusive da Voz do Brasil. Deputado Jorginho Melo, 1 minuto. Quero pedir